A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. Quero ler um texto da Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6 e o versículo 9, que disse assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Meus amados irmãos, 17 vezes no Sermão da Montanha, Deus é mencionado como Pai. Lá em João 14, o termo é empregado 23 vezes. E uma das razões por que Jesus veio à Terra foi ensinar aos homens que Deus não é cruel, tirano ou uma divindade impessoal, mas Pai amante. E ele reforçou esse ensino sugerindo que, ao orarmos, dirijamo-nos a Ele como Pai. A oração que Jesus nos ensinou, ela envolve a adoração ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro, como Pai, Deus nos ama e cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo nós temos acesso ao Pai em todo tempo para adorá-lo e expressar-lhes as nossas necessidades. Isso você pode ver nos versículos 25 a 34 do capítulo 6. Segundo, Deus como nosso Pai não significa que Ele seja como um pai terrestre, que tolera o mal nos filhos ou que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade, mesmo naqueles que o chamam de Pai. Seu nome deve ser santificado. Nós vemos isso no verso 9. Logo, como Pai Celeste, Ele pode castigar tanto quanto abençoar, reter, tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com Ele. Meus irmãos, vejam só, que coisa impressionante é a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupou muito conosco e com a nossa comunhão com o nosso Deus. É bem verdade que em todas as gerações, pessoas, homens e mulheres, tinham uma visão de Deus totalmente diferente. Até hoje nós vemos que muitas pessoas têm uma visão de Deus como um Deus que castiga, que manda matar, que fere, né? Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele se preocupou em nos mostrar que o nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai amante, é um Pai que zela, é um Pai que cuida, é um Pai que perdoa, mas também é um Pai que disciplina, é um Pai que age com justiça, é um Pai que não se compraz com erros dos seus filhos e que para todo erro existe uma consequência. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou e que nós temos aprendido no nosso dia a dia é que Deus, Ele ama os seus filhos, aqueles que lhe obedecem, aqueles que procuram fazer a sua vontade. E nós vemos, meus amados irmãos, que quando nós obedecemos a Deus, quando nós procuramos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor nosso Deus, com certeza as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós e Ele nos abençoa de forma extraordinária. Isso, meus amados, não quer dizer que Deus
aborreça aquelas pessoas que ainda cometem erros diante da sua presença. Chama-o de pai, considera-o como pai, mas não o respeita como pai, não ama-o como pai, não adora ele como pai, não serve como ele como pai, não serve a ele como pai. E por essa razão, nós vemos que a maioria dessas pessoas sempre estão debaixo de algum jugo pesado. Ou seja, Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Mas por que o salário do pecado é a morte? Porque a morte é uma consequência dos erros praticados pelo homem. A palavra pecado no grego é amartia, que significa perca da marca. E que marca é essa, irmão Moisés? Desde o princípio, quando o homem pecou, ele perdeu a marca do Senhor. Ele perdeu a marca de Deus. E o que é a marca? Aqui nós vemos que a base do trono de Deus, o fundamento do trono de Deus é o amor. E eu creio que a marca que o Senhor colocou em nós, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, é o amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. E uma das coisas que Deus coloca no nosso coração é o amor. O amor é um vínculo da perfeição. Eu já falei aqui outras vezes que o amor é o vínculo da perfeição. E quando o homem sai da direção de Deus, ele perde a marca. Porque, como já frisei aqui, a palavra pecado no grego é amartia, ou seja, é a perca da marca. Quando o homem peca, quando o homem sai da direção de Deus, mesmo quando ele considera Deus como pai, mas ele se afasta de Deus e comete pecados, erros diante da presença do Senhor, ele perdeu a marca, ou seja, ele perdeu o amor de Deus dentro da sua alma. E você pode ver isso muito bem. Como você pode ver isso? Porque o homem e a mulher que não tem Deus no coração, ele não ama o seu semelhante. Pode amar de palavras, dizer que ama, mas nas atitudes não. Por quê? Pratica violência, pratica coisas absurdas diante da presença de Deus, fala palavras capciosas, fala palavras imorais e indecentes. E a pessoa que ama não faz esse tipo de coisa, não pratica esses tipos de atitude. Então essas pessoas, elas estão sujeitas a receber a recompensa pelos atos cometidos diante da presença de Deus. Ou seja, são consequências brutas, dolorosas e angustiantes que vêm como homem, como forma, como consequência dos erros que eles praticam diante da presença de Deus. E muitas pessoas podem até olhar e dizer, mas Deus não é amor. Mas por que está acontecendo isso com A, com B, com C, com D, vai até o Z então? Mas não para observar que a obediência é algo que Deus não se... A desobediência é algo que Deus não se agrada. E a desobediência tem uma causa, tem uma razão e tem uma consequência. E as consequências são graves, são terríveis que vêm contra o ser humano. Mas o Senhor Jesus aqui mostra que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E quando nós nos aproximamos de Deus, devemos reconhecê-lo, que Ele é o nosso Pai. Veja que Jesus está ensinando aos seus discípulos orarem. Aqui é uma oração modelo, ou seja, é um modelo de como nós devemos seguir para adorar a Deus com ações de graça. Aqui nós vemos Jesus Cristo falando, portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a fórmula do início da nossa oração. Nós temos que entrar na presença de Deus reconhecendo que Ele é o nosso Pai. Que Ele é o nosso Pai. Por que Ele é o nosso Pai? Porque foi Ele que nos criou.
foi Ele quem nos fez. Como disse o salmista no Salmo 100, né? O salmista disse, foi Ele, não nós, que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto. Então, queridos irmãos, nós que somos filhos, nós temos que entrar na presença de Deus com respeito, com dignidade e reverência diante da presença do Senhor, porque Ele é santo. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso Deus. E por essa razão, nós temos que entrar na sua presença, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que nós somos filhos dEle. É por isso que a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, exige aqui o que? A reverência. Quando Ele disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está querendo que nós entremos na presença de Deus com reverência. E o que é reverência? É respeito, é ter dignidade para com Deus, é ter temor a Deus, é nos aproximar dEle, reconhecendo que Ele é santo e que nós somos criaturas, filhos, criados para adorá-lo. Nós somos adoradores e por essa razão nós temos que entender que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. O amor de Deus para conosco é tão grande que Paulo disse que, o próprio Jesus Cristo disse que ninguém tem amor maior do que o nosso Deus. Por quê? Porque Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Paulo disse, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não existíamos ainda, mas o nosso Deus, com amor tão grande, o nosso Pai, com amor tão grande, Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós, demonstrando assim o seu grande amor pela raça humana, para que nós hoje pudéssemos entender o seu grande amor e nos aproximar dele, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. E essa oração, ela é magnífica, ela é gloriosa, porque Jesus nos ensina a entrar na presença de Deus, a entrar na presença do Senhor, acreditando que Ele é santo, acreditando que Ele é santo, e que está acima de tudo e de todos. Se nós nos aproximarmos de Deus, tendo como modelo a oração que Jesus ensinou, independentemente do tempo que passamos diante de Deus, independente do lugar em que nós vivemos ou que nós estamos, com certeza o Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações e vai estender as suas mãos sobre nós e nos abençoará de forma gloriosa para que o seu santo nome seja glorificado. É importante, meus queridos irmãos, nós entender que a oração, ela é eficaz para os de coração puro. Para o homem e a mulher de coração puro, nós devemos entender que a oração é eficaz dentro desse contexto. Como bem explica o cego curado por Jesus. O que foi que ele disse? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Ele atende. Então, isso é muito importante que nós entendemos que temos que temer a Deus, temer no sentido de obedecer, de reverenciar e de respeitar. Temos que temer a Deus e praticar a sua vontade. Hoje os pais terrestres, nós somos pais, e todo pai, ele fica muito feliz quando o seu filho o respeita e pratica a sua vontade.
Todo pai, ele quer que seu filho viva bem, que os filhos cresçam dentro do respeito, dentro de um relacionamento com os pais. Todo pai quer o melhor para seu filho. E quando um filho, ele atende ao seu pai, atende os requisitos do pai, obedecendo, respeitando, tendo o pai como um homem digno e colocando a vontade do pai em prática, todo pai, o que tem, ele dá para esse filho. Ele procura abençoar o filho da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Da mesma maneira é Deus. Não, da mesma maneira não. Acima de tudo isso é Deus. Porque se nós colocamos a vontade de Deus em prática, se nós colocarmos a vontade de Deus em prática e reverenciá-lo, respeitá-lo, temer a Ele, com certeza, todas as bênçãos, tudo aquilo que nós precisarmos, nós vamos pedir ao Senhor e Ele vai nos atender. Como o Senhor Jesus Cristo falou. Ele disse, se as minhas palavras, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, então pedireis tudo o que quiseres e assim será feito. Veja, se nós estivermos em Deus e as palavras de Deus estiverem em nós, então nós vamos pedir tudo o que precisamos e Ele vai nos dar. Isso se refere aqui à obediência à palavra, ao respeito, ao temor a Deus, ao reconhecimento que Deus é nosso Pai e que Ele pode fazer tudo na nossa vida para a glória do seu nome. Entenda uma coisa, entenda o que Jesus nos ensinou, a orarmos a Deus, reconhecendo Ele como nosso Pai e que o seu santo nome é santo por toda a eternidade. Se nós fizermos isso, colocarmos isso em prática, com certeza nós seremos mais do que felizes para a glória de Deus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Coloque ela em prática, em nome de Jesus. E tenha um bom dia na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Vamos nos ajudar outras pessoas a ouvirem a palavra do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.